pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às nossas aulas, né, sobre força. A gente viu a força peso, força elástica, e agora a gente vai para a força de tração. O que seria a força de tração? Também chamada de tensão. É o nome que se dá às forças aplicadas por meios de fios ou cordas, né? Quando a gente tem um sistema de forças, aí, seja blocos, seja corpos que estejam interligados por uma corda ou por um fio, a gente diz que ali existe uma força que é a força de tração, né? Essa força de tração ela é uma grandeza vetorial, né? A gente já viu que grandeza vetorial, para ser vetorial, ela precisa de três características, né? Essa grandeza vetorial, ela precisa possuir um módulo ou intensidade, né? Que é o valor dessa força, precisa de uma direção e precisa de um sentido. Então, isso é uma grandeza vetorial. Então, a força, qualquer força, ela é representada através de vetores. Se é um vetor, ela é uma grandeza vetorial. Então, a gente imagina aí, né, um bloco apoiado sobre um plano horizontal, um bloco de massa M, né? Quais são as forças que vão atuar nesse bloco? A gente viu que aqui existe a força peso, né, que é exercida pela gravidade, é uma força exercida para o centro da Terra. Temos aí a força peso. E contrário à força peso, como a gente tem um apoio nessa superfície, o bloco está apoiado sobre uma superfície, a gente vai ter aí a força de reação, né, que é a força normal, né? A gente viu que essas forças se anulam, né? Se eu tiver uma corda aqui puxando esse bloco, então aqui a gente vai ter uma força de tração, né? A gente vai ter uma força de tração. Professor, como é que eu calculo essa força de tração? A gente vai lá para a segunda lei de Newton, né? Princípio da dinâmica, né? O que é que diz essa segunda lei de Newton? Diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, o produto da massa pela aceleração do corpo. Qual a força resultante? Se o peso se anulou com a normal, sobrou apenas a tração. Então, a força resultante aqui vai ser a tração. Então, eu posso dizer que a tração é o produto da massa pela sua aceleração, certo? Isso quando eu tiver uma única força. Então, a força resultante, produto da massa pela sua aceleração. Como é que a gente vai trabalhar esse tipo de situação? A gente vai trabalhar com sistemas de blocos, né? A gente tem aqui um problema, onde o problema diz o seguinte, pessoal. Dois blocos de massa 1, 3 kg e massa 2, 1 kg. Ligados, então se estão ligados, interligados, por um fio inextensível. O que é inextensível? Quer dizer que sua extensão não é levada em consideração. Se sua extensão não é levada em consideração, a gente não se preocupa com o tamanho, né? E também de massa desprezível. Então a massa desse fio não vai ser levada em consideração, pessoal. Então, ó, por um fio inextensível pode deslizar sem atrito sobre um plano horizontal, né? São puxados por uma força de 6 newtons. Calcule as forças resultantes que estão atuando sobre o bloco 1 e sobre o bloco 2. Como é que a gente vai analisar esse tipo de questão? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a força é de 6 newtons, então esse corpo está sendo puxado nessa direção. O que é que a gente tem aqui? Se eu tenho dois blocos interligados por um fio, aqui eu vou ter uma tração. Então eu sei que aqui eu tenho uma força de tração. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa é eu ver quais forças estão atuando nesses blocos. Então eu vou separar os blocos aqui. Vamos analisar aqui, ó, bloco 1. O que é que eu tenho no bloco 1? Bloco 1, eu tenho o corpo de massa 1 e ele está ligado por um fio, então ele tem tração. E eu vou ter o bloco 2, pessoal. O que é que eu tenho aqui no bloco 2? O bloco 2, eu tenho uma força e ele também estava ligado ao bloco 1 por um fio, então tração, certo? Não são trações diferentes. Essa tração é a mesma, por isso que eu estou colocando T e T. Se eu tivesse aqui um terceiro bloco, aí eu teria tração 2, um quarto bloco, tração 3 e assim por diante, certo? Então o que é que a gente vai analisar? Lembra lá, ó, o bloco 1, qual a força resultante que está atuando sobre o bloco 1? É apenas T. Então essa força resultante é o produto da massa 1
vezes a aceleração. O bloco 2 eu tenho tração e força, só que ele está indo aqui no sentido para a direita, então a força está sendo maior que a tração. Então a força resultante lá, ó, massa vezes a aceleração, aí a gente vai lá para vetores, ó, vetores opostos. O que é que eu faço? Eu subtraio o maior do menor nesse caso. Então força menos tração é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui eu tenho, ó, a equação do bloco 1 e a equação do bloco 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um sistema, né, usando essas duas equações. A tração é massa 1 vezes a aceleração. E a segunda equação diz que a força menos a tração é a massa 2 vezes a aceleração. A gente vai resolver esse sistema aí, ó. Sistema de duas equações, ó. Resolvendo aqui antes da igualdade, ó. O que é que eu tenho antes da igualdade? T e menos T, são simétricos, ó. Cortei. Sobrou quem, ó? Força. Depois da igualdade eu tenho M1 vezes A e M2 vezes A. O que é que a gente aprendeu lá em matemática? Termo comum em evidência. Então aqui, ó, massa 1 mais massa 2 vezes o termo comum que é a aceleração, certo? Então o que é que eu posso fazer aqui, ó? A aceleração é o que está só, dividido pela soma das massas. Para que é que eu fiz tudo isso aí por enquanto, pessoal? Para achar a aceleração, certo? Eu vou achar minha aceleração aí. Como é que eu vou achar minha aceleração nesse sistema? Então vamos lá. Substituindo aí, ó, a aceleração é força sobre massa 1 mais massa 2. Então, substituindo, quem é a força? 6. A massa 1. A massa 1, a gente viu lá em cima que a massa 1 ela é 3. Mais a massa 2, que é 1. Então, eu vou ter aqui 6 dividido por 4. Então, temos uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Se fosse 3 blocos, força sobre massa 1 mais massa 2 mais massa 3 e assim por diante. Então o que é que eu achei aí, pessoal? Eu achei a aceleração. Se eu achei a aceleração, o que é que eu vou achar agora? Eu vou voltar para as duas fórmulas, ó. No bloco de massa 1, no bloco 1, eu tenho que tração é a massa 1 vezes a aceleração, certo? Temos isso aí. Então, ó, tração do bloco 1, a massa 1 é 3, a aceleração é 1,5. Então a força que está atuando, a força resultante que está atuando no bloco 1 é 4,5 newtons. Para o bloco 2, como é que eu vou fazer isso aí? Para o bloco 2 eu tenho que fórmula? Tenho F menos T é massa 2 vezes a aceleração. A força eu conheço, é 6, menos a tração. A massa 2 vai ser quem, pessoal? A massa 2 aí vai ser 1. Vezes a aceleração, que vai ser aí, ó, 1,5. Então, menos T vai ser 1,5 menos... Então, ó, menos T vai ser igual a menos 4,5. Veja que eu estou fazendo isso só para provar que a tração ela é a mesma, certo? Porque eu tenho uma única tração. Então, a força resultante que está atuando aí no bloco 2, né, vai ser a força menos a tração. Então, a força resultante no bloco 2, ó, a força é quem? A força é 6, a tração é 4,5. Então, a força total que está agindo no bloco 1 é de 1,5 newtons. Então, eu tenho 4,5 agindo no bloco de massa 1 e 1,5 agindo no bloco de massa 2. Determinei aí a força de tração, certo, pessoal? Pessoal, bom dia. Pessoal, a gente, para matar a saudade aí de quadro, dando continuidade aí os exemplos de força de tração, né? Um bloco de 6 kg está sendo puxado por uma corda de massa desprezível e inextensível. Calcula a força de tração sendo a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, uma questão simples, a gente tem aqui um bloco, né, de
massa 6 kg, e está sendo puxado por uma corda. Se está sendo puxado por uma corda, essa força aí vai exercer uma tração, né? Se só tem uma única força, essa força já é a força resultante. E a gente viu lá na segunda lei de Newton que essa força resultante é o produto da massa pela aceleração, né? Então essa força resultante é a tração. A tração é a massa do corpo vezes a aceleração em questão. Então a força de tração, que é a única força que está atuando nesse bloco, porque a gente viu que está em contato, tem a normal, e a força da gravidade exerce o peso, mas essas forças aí elas se anulam, sobrando apenas a força de tração. Então a tração ali, ó, a massa é 6, a aceleração é 2, então uma força de tração aí de 12 newtons, né? A gente viu que força, a unidade de força é newton por causa das leis de Newton. Ok, pessoal?